Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de janeiro de 2026. Vaticano defende monogamia e critica poliamor e poligamia. Parte 1. O Vaticano divulgou na terça-feira, 25/9/2025, uma nota doutrinal, aprovada pelo Papa Leão XIV, que defende a monogamia e critica o poliamor e a poligamia. Intitulado Uma Só Carne. Em louvor à monogamia, o texto afirma que só duas pessoas podem se entregar plena e completamente uma à outra, caso contrário, a doação torna-se parcial e não respeita a dignidade do outro. O documento, publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, reforça o valor do casamento para a Igreja Católica como uma união exclusiva e de pertencimento mútuo, condenando todas as formas de violência, tanto física quanto psicológica. Numa era individualista e consumista, os jovens devem ser educados para compreender o amor como responsabilidade e confiança no outro, diz a nota. Segundo o texto, um dos motivos para a publicação da nota doutrinal é o crescimento do poliamor no Ocidente. A nota doutrinal afirma também que práticas como poligamia, poliamor e adultério partem da ilusão de que a intensidade afetiva e a realização pessoal estariam associadas a vínculos múltiplos, simultâneos ou sucessivos. O texto fala da importância para os católicos do sexo dentro do casamento, embora isso não signifique que todo ato sexual deva visar explicitamente a procriação. Porém, reafirma a posição da Igreja Católica contra o uso de contraceptivos artificiais. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a poligamia fosse conforme à lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. No livro Filosofia Espírita, volume 14, o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, comenta a questão acima. A poligamia, como lei dos homens, é transitória, enquanto a monogamia está mais vinculada à lei de Deus, pelos processos que se veem na natureza, sendo o sistema mais acertado em uma sociedade mais evoluída. No entanto, com o passar dos tempos, até o próprio casamento deverá obedecer ao progresso. As leis de Deus se mostram nas leis naturais, que dominam toda a criação. Convém observar que, no avançar da humanidade, a instituição do casamento vai ganhando terreno e se aperfeiçoando, para melhor educação das criaturas e melhor instrução das almas. Na poligamia, há mais sensualidade do que amor, mas, com o tempo e a evolução dos sentimentos, a atração carnal passa a se modificar e tende a ganhar dimensão diferente, como o amor universal. A humanidade já mostra sinais evidentes de melhora neste campo, porque o rei Salomão, diz-nos a história, tinha 1000 concubinas e uma mulher legítima, o faraó Ramsés tinha 200 mulheres, e os sultões antigos não deixavam por menos. Porém, os tempos trouxeram modificações morais para essa gente. Não se veem os homens de hoje neste desregramento como no passado. A monogamia foi dominando pela força da evolução, de modo que a sociedade passou a modificar as suas leis. A poligamia, nos dias atuais, em muitos países é proibido. Ainda existem tendências para tal desequilíbrio, mas é fora da lei e é no exercício do que é certo que entra a renúncia obrigatória, para depois a verdade fazer-se conhecer. É com trema fazer conhecida a lei do amor verdadeiro e da justiça.
Quem regula e destrói leis humanas que nada têm em comum com a lei eterna e natural, é o tempo. Se o homem deseja modificar suas leis, basta melhorar-se moralmente, que toda mudança por dentro faz com que a natureza mude por fora. Se construirmos harmonia, certamente que a justiça nos levará para a harmonia, colheremos de acordo com o plantio. A tendência do homem à poligamia nos mostra o ranço das práticas, gritando na área animal por nossos instintos inferiores. Mas, se avançarmos por lei do amor, a monogamia nos acena para melhores dias, vivendo com a consciência em estado de tranquilidade que não se perturba. Compete a nós outros procurar o Mestre dos Mestres, que é Jesus. Ele tem a fórmula divina para vivermos em paz com a nós mesmos. Tudo vibra na unidade, e se a evolução pedir para desaparecer o casamento, mudando para um estado melhor que ele, a razão nos diz que devemos acompanhar a vontade de Deus e não a nossa. Tudo que evolui requer melhores condições de vida. Se os ensinamentos do Cristo se tiverem firmado em todos os nossos passos, não devemos ter dúvida em segui-lo, para não errarmos o caminho. Assim como o testemunho do Cristo tem sido confirmado em nós, e Coríntios 1:6, se o testemunho tem sido confirmado em nós, não há mais dúvida em segui-lo. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Se a poligamia fosse a lei de Deus, que é imutável, tornar-se-ia universal entre as criaturas, mas, em se desfazendo, está provado que é lei humana transitória, que passa com o despertar das criaturas de Deus. Entretanto, se ela existiu e ainda existe em alguns lugares, mas com fortes tendências para desaparecer, teve, e ainda tem, algum proveito, ainda que seja pouco. Se não tivesse, Deus não a permitiria. A humanidade cresce, e com o crescimento aparecerão as mudanças do modo que a evolução determina. O homem foi feito simples e ignorante, entre mentes, as mesmas leis de Deus eternas e naturais se encarregam de despertar os próprios homens, na sequência que o tempo pode marcar, em nome daquele que é a nossa luz e luz da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.